tá? Não gostei muito da impressão dele, então, opinião sincera, tá? Não curti muito a qualidade do acabamento, em especial a parte das costuras, por ser o filamento da própria que veio com a impressora, e a impressora é calibrada para imprimir com ele, eu achei que ele ficou com bastante falhas. Vocês podem ver aí na tela, ficou com marca no casco, ficou com algumas... a marca na costura, assim, ó, honestamente eu achei que ele fosse imprimir com uma melhor qualidade utilizando o próprio filamento dela. Essa daqui é considerada a melhor impressora 3D da atualidade. Na verdade, ela já está sendo considerada a melhor impressora 3D há algum tempo. Mas, vocês sabem como é que eu sou. Se você acompanha aqui o canal, você sabe que eu preciso botar minhas mãos no produto, testar ele, validar e ver se realmente o produto entrega aquilo que a marca promete que ele vai entregar. O maior desafio para mim nesse review é eu conseguir tirar da minha cabeça todos os outros reviews que eu já assisti a respeito dessa impressora. Porque essa é a primeira vez que eu vou estar colocando as mãos nessa impressora. O mais próximo que eu cheguei dela foi vendo ela funcionar lá na 3D Curitiba. Tá? Eu fui lá, vi essa impressora, vi ela funcionando, mas eu não mandei impressão para ela, eu não operei ela, eu não pude realmente testar essa impressora. E para me ajudar a fazer esse teste, a 3D Touch e a 3D Curitiba me mandaram esse exemplar aqui para que eu possa tirar ela da caixa, fazer as configurações e fazer os testes para poder dizer para vocês se ela realmente é tão boa assim como todo mundo anda falando. Para isso eu preciso limpar da minha mente tudo que eu ouvi a respeito dessa impressora ao longo dos anos e poder trazer um review realmente sincero para vocês, falando os pontos positivos e negativos dela. E aí, já adivinhou que impressora é essa daqui? Deixa aí nos comentários enquanto a gente chama a vinheta e a gente vai tirar ela da caixa para finalmente começar a fazer os testes. Então, vamos inventar! Ok, sem mais delongas, vamos tirar ela da caixa para a gente começar a falar sobre as características dessa impressora e finalmente fazer a primeira impressão nela. Então, vamos lá! Confesso que de todas as experiências de unboxing que eu tive com impressoras até agora, essa foi a mais complicada. Inclusive ela vem com um suporte ali prendendo o AMS dentro da impressora, provavelmente para não bater e tal, ele vinha seguro, mas ela foi bem complicadinha, assim. Não que você precise ser um gênio, mas demorou mais do que a maioria das impressoras. Porém, tem um contraponto aí. Eu já meio que quebrei minha cara já no unboxing dela, em tirar ela da caixa e fazer a montagem. Porque a sensação de estar montando ela, de estar encaixando, de estar... principalmente a parte interna dela, é realmente uma sensação de um produto premium. Não é só aquela sensação de tipo, é mais uma impressora. Ela é diferente. E apesar de nunca ter operado uma, de ter testado, eu já vi uma presencialmente lá na 3D Curitiba. Mas eu nunca usei ela. E a sensação de você ver uma funcionando ali na sua frente, você poder tocar, poder abrir a porta, é muito diferente de você estar tirando uma da caixa e você está preparando ela para os seus próprios testes. Vamos falar sobre o que veio na caixa aqui? Então vamos lá. Para começar, manual, claro, vem um cabo, vem também um saquinho cheio de tubo PTFE para a gente poder usar
no AMS, vem duas chavinhas Allen, que uma inclusive desapareceu, mas eu sei que ela tá por aí, eu vou achar ela, não deixei dentro do paciente, fiquem tranquilos. Vem o spool holder para usar lá na parte de trás, mais uma vez, lá na parte de trás, todo mundo fazendo isso, todo mundo reclamando, mas eles continuam, ok. Eu não instalei ele porque eu vou usar o AMS. A outra razão para não ter instalado o spool holder lá atrás é que a galera já criou vários spool holders diferentes aí para você fixar nos mesmos buracos de parafuso que esse daqui, só que ele fica na lateral da impressora e ainda tem a facilidade de você imprimir o hubzinho para você conseguir usar tanto o AMS quanto o filamento externo aqui ao mesmo tempo. Mas Wesley, para que eu vou usar um filamento externo nessa impressora? Bom, gente, o próprio manual aqui já traz de cara aqui, ó, na primeira página do manual, ele já traz aqui que você não deve usar TPU e rolos de papelão no AMS, ok? Então, quando você for usar ela, quando você for usar os rolos, por exemplo, de filamento da Creality, ou você for imprimir TPU, e eu até recebi umas dicas aí de se você for imprimir até mesmo materiais com fibra de carbono, não é que não vai funcionar com fibra de carbono no AMS, funciona, tá? Mas vai desgastar alguns componentes com mais velocidade do que com os filamentos normais. Então, para esses materiais, o recomendado é você usar o filamento externo à impressora. Nesse caso, dá para você colocar no spool holder lá atrás ou usar um suporte lateral aqui que você pode encontrar lá no Maker World, que é o site de objetos 3D da Bambu Lab. Então, continuando aqui, veio dois saquinhos aqui, ó, de materiais de dessecantes, tá? Mas esses dois saquinhos aqui é para você colocar dentro do AMS ali na parte do fundo para ir mantendo os filamentos secos durante a impressão. Vem um hot end completinho, ó, um kitzinho de 0,4 milímetros. Vem um desentupidor de nozzle, desentupidor do bico da extrusora. Então vamos lá, além da extrusora extra aqui, do tubo PTFE e tal, a gente tem um saquinho aqui, ó, cheio de utilidades aqui e alguns consumíveis que já vem junto com ela. Tá? É um pouquinho diferente de outras impressoras, porque eles desenvolveram alguns dispositivos justamente para ter mais eficiência ali na impressão, mas que eles acabam se desgastando, e para isso ela manda junto. Então vamos ver o que tem aqui dentro? Para começar, ó, vem alguns sachezinhos aqui, ó, de graxa, tá, de lubrificante, para a gente poder usar ali nos atuadores lineares. Vem também um adesivo extra para a gente poder utilizar para substituir, na verdade, ali do lado da mesa, que é onde é que o LiDAR vai escanear. Alguns parafusinhos aqui para extrusora, e aí vem duas pecinhas extras que são as pecinhas usadas para limpeza do bico, lá na parte de trás da impressora. São umas pecinhas que são as pecinhas plásticas que tem um tubinho PTFE em cima dele, que é onde a cabeça ali, o bico da extrusora, passa em cima para poder limpar o bico antes de começar a imprimir. Aí vem também duas faquinhas extras aqui dentro desse envelopinho, que são as faquinhas usadas também na extrusora para cortar o filamento, para fazer a troca automática. Então vem duas laminazinhas extras, mais a que está instalada lá, mas todos esses consumíveis aqui você consegue comprar baratinho, você vai comprando para poder substituir. E aqui vem um negocinho super legal, que é uma lâmina para você fazer um scraper, tá? Que é aquela espátula para você tirar as peças da mesa. Essa laminazinha aqui, ela vem solta dentro do kit e a gente olha para ela e fala assim, tá, mas o que eu vou fazer com essa lâmina? Bom, o suporte para essa lâmina tá na memória da impressora. Já vem pré-fatiado para você imprimir o suportezinho e parafusar, encaixar ele ali e usar ele para poder soltar as suas impressões da mesa de impressão. Veio um projetinho de relógio, ó. Vem o kitzinho aqui com a eletrônica do reloginho para a gente imprimir. O STL a gente pode baixar lá no site do Maker World e fazer a impressão e montar o projetinho. Eu tenho um outro projeto aqui da Bambu que é o motor, tá? Que eu vou trazer para vocês num vídeo futuro aí, mas agora que eu tô com a X1 Carbon aqui, eu vou reimprimir ele na X1 Carbon porque, meu, Bambu Lab
coloridinho, né? Então vamos fazer o projetinho na X1 Carbon. Mas quando eu tirei a impressora, eu falei, bom, isso aqui é tudo. Levantei a impressora, tirei ela de dentro da caixa. No fundo da impressora tinha uma surpresa, tinha um presentinho. Aliás, esse aqui estava no fundo também, mas veio mais 3 presentinhos aqui. Rolo de filamento, tá? Esse aqui é um rolo de PLA Basic da Bambu Lab, ok? Então, PLA Basic, veio pouco filamento, tá? O objetivo aqui, provavelmente, é você ter um desses rolos aqui, que esses rolos são reutilizáveis. E esses são os rolos que vêm com o RFID para poder identificar ali dentro do AMS. Então, veio um PLA Basic, veio um suporte, que é para ser usado com PLA, então esse aqui é um material especial para você usar como suporte. Provavelmente ele é um material solúvel, ele não especifica o tipo de material, só fala que é um suporte, material de suporte para utilizar com o PLA. Então, e veio um pouquinho de filamento também, que é o PLA CF, ou PLA com fibra de carbono. Tá? Então são 3 rolos aqui, ok. Vamos lá então. Antes da gente fazer o primeiro setup dela e fazer os testes de impressão, quero falar a respeito de algumas características dela, ok? Para começar, se você não sabe, a Bambu Lab foi uma empresa que ela foi fundada em 2020 por ex-engenheiros da DJI, que é uma das maiores empresas do mundo fabricantes de drone. A DJI fabrica drones para a área agrícola, para lazer, para filmagem, né, para o cinema, para tudo. Então, esses ex-engenheiros da DJI resolveram desenvolver uma impressora. Ela foi lançada no Kickstarter em 2022, depois de 3 anos de pesquisa. Então presta atenção nisso. Essa impressora aqui, tá? A X1 Carbon e a X1 foram lançadas juntos lá no Kickstarter, que é um site de crowdfunding lá nos Estados Unidos. Elas foram lançadas em 2022 junto com o AMS. Antes dela ser lançada, ela passou por 3 anos de desenvolvimento. Foram aproximadamente 700 protótipos ou 700 versões melhoradas que foram usadas para teste e mais de 3 toneladas de filamentos gastos para testar e validar a tecnologia que está dentro dessa impressora. Essa parte é a parte que eu falei no começo do vídeo, que é difícil você ficar imparcial com relação à qualidade da impressora, mesmo não tendo testado ela ainda, porque de poucas empresas no mercado investem 3 anos de pesquisa, tá? Dinheiro, tempo, testes, produção de unidades para serem testadas. Pouquíssimas empresas investem 3 anos e tanto dinheiro para poder fazer uma pesquisa para colocar um produto no mercado, para fazer com que esse produto chegue realmente estável ao mercado. Então isso é admirável na Bambu Lab. Características da impressora: área de impressão 256 milímetros cúbicos ou 25,6 centímetros. Então é 25,6 por 25,6 por 25,6. Ela é pequenininha, dá a sensação de que não tem tanto espaço assim lá dentro para fazer impressão. E tem, tá? Então a área dela é de 25,6 milímetros cúbicos. Hot end, todo de metal. O nozzle, o bico do hot end, é de aço endurecido. Temperatura do bico 300 graus Celsius. O bico padrão que vem com ela é de 0,4, mas você tem opção aí para você adquirir o de 0,2, 0,6 e 0,8. E todos eles, né, a extrusora, tudo trabalha com o filamento de 1,75 milímetros. Aqui tem 2 informações que são interessantes para você entender sobre ela. Dentro da cabeça ali da extrusora, ela tem uma faca para corte automático do filamento. Para que precisa de um corte automático de filamento? Quando ocorre a troca de uma cor pela outra, aquela pontinha que já está ali no hot end, já está semi-derretida ou derretida ali no hot end, ela não pode ser retraída, porque senão nesse processo de retração ele acaba criando aquela teia, acaba deixando resíduos no caminho do filamento. Então essa faca tem um servinho ali, uma faca que faz o corte do filamento ali na base do hot end, retrai o restante do filamento e aí o próximo filamento que vem empurra aquele restinho para fora, fazendo ali o expurgo daquele filamento anterior até vir a cor nova. Velocidade máxima 500 milímetros por segundo. Ah, mas Wesley, tem impressora no mercado que imprime a 600. Cara, assim, ó, tem impressora no mercado que imprime a 600 milímetros por segundo, mas a grande maioria dos filamentos, para você imprimir com qualidade, você imprime
abaixo de 400, abaixo de 300 milímetros por segundo. Então os materiais ainda estão precisando evoluir para alcançar essa daqui. E vamos lá, falando de qualidade, daqui a pouco eu vou fazer os testes com ela e vou mostrar para vocês a qualidade da impressão dela. Então o que acontece? Velocidade de impressão de 500 milímetros por segundo, ela já estava além do tempo dela. Imagina o seguinte, hoje 500 milímetros por segundo é além da tecnologia que está sendo empregada na maioria dos filamentos disponíveis no mercado, tá? Para imprimir com qualidade, não para imprimir, ele consegue imprimir a 600. Conseguir consegue, mas qualidade você tem que imprimir com a velocidade menor. Hoje ela já está à frente do tempo dela. Essa impressora foi lançada há 2 anos atrás. Então, aceleração é 20 mil milímetros por segundo ao quadrado, então tá no nível aí de mercado. Capacidade de extrusão do hot end de 32 milímetros cúbicos, mesma coisa, tá no nível de mercado, apesar de que a Bambu lançou um upgrade do hot end dela, aumentando essa capacidade de extrusão. Eu só não vou lembrar agora de cabeça para quanto, mas ela aumentou a capacidade de extrusão no upgrade do hot end dela, que foi lançado ainda esse ano, tá? Em 2024. Mesa aquecida. Na mesa consegue aquecer a 110 graus Celsius, ligados em 220 volts, e vai a 120 ligado em 110 volts. Agora vamos entrar na questão de tecnologia mais detalhada dela. A Bambu utiliza uma tecnologia LiDAR que chama micro-LiDAR. Essa parte é uma daquelas que você olha e você fala assim, cara, esses caras realmente investiram em tecnologia adiantada, em tecnologia antecipada de anos. Esse micro-LiDAR deles tem uma precisão de 7 nanômetros, ou 7 micras, tá? Isso significa que é o seguinte, é você pegar 7 milímetros e dividir por 1000, ou 0,007 milímetros de precisão. Esse mesmo LiDAR ele é utilizado em conjunto com o sistema de nivelamento da impressora. Então, ela tem um sistema de nivelamento com os sensores na mesa, onde ele faz o nivelamento padrão mecânico, e aí depois ela passa o LiDAR e cruza esses dados para poder estipular o nivelamento correto da mesa em cada um dos pontos da mesa, fazendo com que certas deformidades, assim, inevitáveis que vão acontecer ali na placa de alumínio da mesa, sejam compensadas com muito mais precisão pela impressora durante a impressão. Então o nivelamento da mesa dela vai a outro patamar. Sensor de fim de filamento, Power Loss Recovery, Input Shaping, são aquelas coisas padrões que eu falei já em outros vídeos que assim, essas coisas estão se tornando commodities na impressão 3D e o fato da impressora ter isso já não é mais um diferencial. O fato dela não ter é um motivo para não comprar. Deixa eu te falar uma coisa, só te contando um segredinho. Quem introduziu essas tecnologias e tornou elas um commodity, forçou todas as outras marcas a correrem atrás para implantar sensor de fim de filamento em todas as impressoras, Power Loss Recovery, Input Shaping, que é o processo que calcula a vibração da impressora para depois ele poder fazer a compensação nisso na impressão. Quem introduziu isso no mercado e tornou isso meio que uma obrigação para as concorrentes? Adivinha? Bambu Lab, com a X1 e a X1 Carbon. Então, ela só está honrando o que ela trouxe para o mercado, ok? Galera, eu não vou entrar aqui em detalhes, por exemplo, a tela touchscreen de 5 polegadas, tal, tudo mais. A única coisa que eu quero falar aqui sobre a questão do hardware é que essa impressora aqui, ela tem 3 processadores. Ela tem um processador que é o processador mecânico, tá? O processador que controla a parte mecânica da impressora, que é um Dual Core Cortex M4. Ela tem um processador 100% dedicado só para a aplicação dela, ou seja, o aplicativo que roda aqui no display e o aplicativo que interage com os softwares que você instala no computador e tudo mais, que é um Quad-Arm A7 1.2 GHz, e ela tem um processador neural dedicado aqui dentro com 2 TOPS NPUs, tá? Que são como se fossem CPUs aí do computador, só que são as CPUs neurais, para que ela consiga fazer, por exemplo, o processamento do LiDAR, o processamento do Input Shaping, ela consiga fazer todos os cálculos e fazer as compensações para focar na qualidade da impressão. Para quem não sabe, o AMS tem a capacidade de conter até 4 rolos de filamentos ao mesmo tempo para fazer impressões coloridas, mas você consegue colocar até 4 AMS ligados em conjunto, ou seja, trabalhar com 16 cores simultâneas.
Só que tem mais uma outra coisa, ele não serve só para você imprimir colorido, ele também serve como backup. Então se você está imprimindo várias peças ou uma peça que é muito grande e vai gastar muito filamento, mais de 1 kg de filamento, você pode colocar vários rolos aqui da mesma cor e configurar ela para que ela, quando um rolo termine, ela puxe automaticamente do próximo rolo e continue fazendo a impressão sem parar e sem que você tenha que ficar perto da impressora monitorando para ficar trocando filamento. Além disso, ele é selado. Então, a primeira vez que eu fui abrir aqui, eu fiquei até com medo de quebrar, porque eu fui forçar aqui e ela não abria, mas na verdade é porque ela fecha com pressão, ela tem uma borracha aqui em cima que sela para não deixar entrar umidade aqui enquanto você estiver imprimindo. Então tem os rolinhos aqui de dessecantes que você coloca ali dentro, ela sela e você fica com ela com o filamento seco ali enquanto está fazendo a impressão. Além disso, ela tem o sensor de umidade ali dentro, então ela fica mostrando na aplicação dela como está o índice de umidade dentro do AMS. Além disso, é claro, você pode utilizar mais de um espaço aqui para o filamento para imprimir com filamentos especiais para suporte, que foi inclusive esse aqui que foi mandado aqui, ó, pela Bambu Lab junto com a impressora para eu poder fazer testes. Então você pode usar materiais solúveis que você pode imprimir usando especificamente para suporte, para que a sua peça saia sem marca nenhuma de impressão, ela saia perfeitinha, ok? Um último ponto aqui a respeito do AMS é que ele tem um odômetro. Então, além dele estar consumindo ali o filamento, tá imprimindo, tal, tudo certinho, ele ainda tem um odômetro aqui em cima que fica marcando quantos metros de filamento você gastou para imprimir cada peça. Então ele te dá essa informação com precisão aí no aplicativo e eu vou conferir isso também para ver se realmente isso funciona e funciona bem. Ok, além disso, a X1 Carbon já vem com a câmera dentro da câmara dela para poder filmar suas impressões, ok? Então, é uma câmera Full HD que trabalha em conjunto com o LiDAR e com o processador de inteligência artificial para detectar irregularidades. O LiDAR ajuda também na primeira camada, então além dele fazer o nivelamento eletrônico com o LiDAR, ele também detecta irregularidades na primeira camada de impressão. A câmera ajuda a detectar espaguete, descolamento da peça da mesa e outras coisas que podem acontecer, acidentes aí que podem acontecer na tua impressão, e ele pode ajudar a prevenir isso ou pelo menos interromper a impressão caso esse tipo de acidente aconteça. A câmera dela é de aquecimento passivo, tá? Então ela pode chegar até 60 graus Celsius e ela é passiva. O que é passivo? A câmera vai aquecer, só que aquecer utilizando o calor gerado pela mesa de impressão. O único modelo da Bambu atualmente que tem o aquecimento ativo da câmera é a X1E, que é a top das top das top das top da top da top da Bambu Lab, que é assim, para você trabalhar com materiais de engenharia que vão além das capacidades que a X1 Carbon já te oferece. E aí vem o ponto que é o seguinte, essa impressora já vem com o filtro de carvão ativado justamente para você poder trabalhar com materiais mais nocivos, digamos assim, como ABS, ASA, Tritan, esses outros materiais. E a lista dela é gigante, tá? O que ela tem de suporte? PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PVA e PET. Daí, dos materiais mais avançados, tá? Os materiais mais chatinhos da gente imprimir, ela suporta o PA, que é o poliamida, ou popularmente conhecido como nylon, né? E quem já imprimiu nylon, quem já tentou pelo menos, sabe que o nylon ele é bem tinhoso para imprimir. O PC, que é o policarbonato, também é outro material chato pra dedéu para você conseguir fazer ele ficar grudado na mesa, e ela trabalha com esses materiais muito bem segundo as especificações dela, e ela também trabalha com materiais reforçados tanto com fibra de carbono quanto com fibra de vidro. Ok? Já quando a gente vai lá para X1E, que é aquela outra com aquecimento ativo e tal, tudo mais, já entram outros materiais, mas eu não vou entrar nos detalhes a respeito da X1E, porque eu quero que a 3D Touch e a 3D Curitiba me mandem uma X1E para eu fazer o review. Aí eu falo da X1E. Então me mandem uma X1E aí, porque eu tô louco para botar ela para funcionar aqui também e testar, beleza? Então vamos lá. Galera, me ajuda aí nos comentários.
Coloca aí 3D Touch, 3D Curitiba, manda X1E pro inventor. Coloca aí pra gente poder levantar a torcida aí pra galera, pra eles mandarem uma X1E pra gente testar. Software, você pode utilizar o Bambu Studio tanto para PC quanto para Mac. Você tem o Bambu Handy, que é um aplicativo mobile para você poder usar aí no seu celular e mandar impressão direto do celular. E você tem ainda o MakerWorld, que é lá o site aonde você encontra diversos modelos da Bambu lá para você baixar, inclusive esses projetinhos aqui e muitos outros que a comunidade, né, a galera da comunidade vai postando lá, então você pode fazer download. Então chegou a hora da gente fazer o primeiro setup dela aqui e ver como é que é a experiência, né, da primeira configuração dela, e a gente já mandar uma impressãozinha aí para ver como é que sai. Vamos nessa? Bom, galera, 2 dias testando e fazendo impressões na X1 Carbon. É lógico que 2 dias não é o suficiente aí para trazer um feedback completo para vocês, e mesmo assim, nesses 2 dias, eu percebi algumas coisas nela que são um pouco diferentes do que eu tô acostumado, mas eu vou trazer num vídeo de review mais completo, mais profundo, depois de eu fazer testes mais longos com ela. O que eu posso dizer para vocês? Eu fiz a impressão clássica do Bench utilizando o filamento PLA verde que veio junto com a X1 Carbon, que veio de brinde ali junto, tá? Não gostei muito da impressão dele. Opinião sincera, tá? Não curti muito a qualidade do acabamento, em especial a parte das costuras, por ser o filamento da própria Bambu Lab, que veio com a impressora, e a impressora é calibrada para imprimir com ele, eu achei que ele ficou com bastante falhas. Vocês podem ver aí na tela, ficou com marca no casco, ficou com algumas... a marca na costura, assim ó, honestamente eu achei que ele fosse imprimir com uma melhor qualidade utilizando o próprio filamento dela. Quando eu fiz a impressão aqui do dinossaurozinho, que vem junto com ela, que é um tipo de um cardboardzinho para você poder montar, eu achei ela bem legal, achei que o acabamento ficou bom, mas é claro que o Bench tem características que são feitas, foram desenhadas nesse modelo 3D justamente para poder forçar a impressora a demonstrar a capacidade dela em diferentes situações, ok? Mas o verdinho aqui, o dinossaurozinho, ficou bem legal, ficou uma peça de decoração bem interessante. Mas o que mais me impressionou foi o seguinte: quando eu coloquei o filamento Bordeaux da Dynalabs e eu imprimi o Bench saiu quase perfeito, tá? As marcas de costura bem fechadinhas, teve uma marquinha no casco aqui, mas bem sutil. No geral, se você comparar com o Bench que eu imprimi com o próprio filamento da Bambu, o da Dynalabs dá um show, né, no filamento da própria Bambu. Então isso demonstra aí que nós brasileiros não estamos desamparados com relação a filamentos de qualidade disponíveis aqui no Brasil. Tá, o exemplo disso é exatamente esse daqui, uma baita impressora, uma impressora premium top, imprimindo com o filamento que vem com ela e imprimindo com o Dynalabs. Dá para você ver aí na tela a diferença de qualidade. Além disso, claro, eu fiz um benchzinho utilizando ABS e a impressão do ABS utilizando o perfil padrão, tá, para ABS, não fiz nenhuma customização, nenhum tuning, nem nesse aqui da Dynalabs, eu peguei o perfil PLA padrão, ABS, imprimi, também saiu com uma qualidade muito boa, tá, saiu excelente, marquinha de costura bem fechadinha também, os detalhes, você pode dar uma olhada aí na tela.
Claro que a proposta dela de imprimir os filamentos sem você precisar ficar fazendo customização, né, otimização para todos os filamentos, é para você conseguir imprimir com uma boa qualidade, mas você consegue alcançar a excelência fazendo um bom fine tuning ali nela. E aí, é claro, eu precisava testar mais, então nesses 2 dias aí eu fiz vários testes, e um deles, com certeza, foi o teste da impressão colorida. E eu escolhi esse dragãozinho aqui, ó, que é o Stone Dragon, que eu peguei lá no Maker World, que é o site da própria Bambu, onde tem vários modelos lá para você baixar, e eu achei sensacional. É a primeira impressão colorida que eu fiz. E para quem acompanha o canal sabe que não é que eu não sou fã da impressão colorida, mas ela, fora o fato dela ficar colorida, né, não é uma coisa assim que, tipo, me fascina, me encanta, porque a maior parte dos projetos que eu faço são projetos funcionais, então o multicolor acaba não sendo uma coisa realmente que me chama atenção. Mas imprimindo isso aqui foi fantástico, porque você ia vendo ela trocando de cor, trocando o filamento, fazendo a impressão, e você ia vendo o objeto sendo impresso, colorido. É sensacional, mesmo pra mim, que tipo, eu não acho muita graça na parte da impressão colorida, eu achei sensacional, eu fiquei fascinado, inclusive pela parte de automação dela puxar o filamento, não deixar o filamento enrolar no AMS, puxar ele de volta, trocar a cada etapa da impressão e tirar essa impressão da mesa. Foi uma sensação assim muito gostosa, muito legal. E gente, dá uma olhada no close aí para vocês verem a qualidade dessa impressão. Essa impressão aqui, ela foi feita com esses 3 filamentos da Dynalabs. A gente usou o azul Prusia, que é um Cobalt Blue, e a gente utilizou o Amarídio Fluor, tá? O amarelo Fluor. E no olho do dragão a gente utilizou esse vermelho bordô aqui, só para dar aquele detalhezinho no olho. Claro que existe um contraponto aí nesse teste de impressão. Eu usei todas as configurações padrões, e o grande contraponto é o desperdício de material, porque cada vez que ela troca de material, ela expurga muito material ali pela parte de trás dela, tá? Pelo traseirinho dela aqui, ela tem uma saída, e ela vai expurgando isso, e ela gera os tal dos cocozinhos, como são conhecidos em inglês, a galera chama de poops, né? Até porque sai pela parte de trás da impressora, então, né? São os poops. O que acontece é o seguinte, vamos lá, vamos fazer uma avaliação aqui, ó, de relação entre a impressão, que não é uma impressão pequena, vocês podem ver aí, é uma impressão grande, com a quantidade de material que foi descartado durante a impressão. Mas eu quero pesar isso, então vamos lá. Balancinha, vamos colocar aqui, marcar a tara, vamos pesar o modelo primeiro. O modelo final, tá, ficou com 145 gramas de peso. E vamos ver quanto de material desperdiçado ela produziu. 128 gramas. Ah, minha produção tá me dizendo que caiu 2 aqui, então 129. 129. Opa, agora foi para 130. Ok, ela deu uma balanceada e não tem nada encostando. Então, foram 142, é isso? 45, produção, obrigado. 145 gramas de impressão para 130 gramas de material desperdiçado. Então, basicamente 1 para 1, tá? Mas, deixa eu só fazer um parênteses aqui. Existem técnicas e configurações que você faz nela para você reduzir isso aqui drasticamente, tá? Algumas dessas técnicas e configurações dizem que você consegue reduzir em mais de 50% esse desperdício de material aqui com as impressoras da Bambu, tá? Seja A1, A1 Mini, P1S, P1P, a X1 Carbon e tudo mais, tá? Eu estou usando a configuração padrão. E na configuração padrão é normal a fábrica fazer uma configuração que mesmo que ela desperdice mais material, ela vai ser compatível com mais filamentos diferentes. Então depende aí da fluidez do filamento, da aderência dele dentro do bico da extrusora para poder fazer o expurgo da troca de cor sem ficar com transição de cor na impressão, tá? Então isso aí são os testes que eu vou fazer e vou trazer para vocês nos próximos vídeos a respeito da X1 Carbon. Então se você não quer perder esses vídeos, já se inscreve aí e marca o sininho, porque senão o YouTube não te notifica, ele não te avisa
tá? Marca o sininho e confere lá no seu celular se você tá com as notificações do aplicativo do YouTube habilitado para você poder receber essas notificações. Minha avaliação a respeito dessa empresa... Ah, calma aí, esqueci uma coisa. Eu fiz o teste com o ABS num projetinho que eu tô trabalhando aqui, que é o ABS anti-chamas, e ele utiliza um baita suporte aqui na parte de dentro dessa peça para poder fazer a impressão suspensa, e a parte de suporte dela é mágica, porque sem muito esforço eu só apertei, ele soltou e o suporte sai inteirinho. A parte de dentro da impressão tem algumas marcas, claro, porque ela teve que imprimir em cima do suporte, mas não fica suporte grudado na parte de dentro da peça. Você não precisa fazer nenhum tipo de limpeza para ficar arrancando aqueles restinhos de suporte. Simplesmente imprimiu, tirei o suporte e tá aqui a peça pronta para ser usada com uma qualidade impressionante, tá? Esse aqui é um ABS especial, que é um ABS anti-chamas. Isso aqui é parte de um projeto que eu vou trazer aqui no canal para vocês logo, e eu tenho certeza que vocês vão adorar esse projeto. Vamos lá. Minha avaliação a respeito da X1 Carbon. Gente, é indiscutível que como uma impressora que é a precursora de praticamente todos os recursos que ela traz como inovadores e que fez todas as outras marcas de impressoras correrem atrás para tentar alcançar o que essa impressora que lançou há 2 anos atrás, ela é uma impressora de altíssimo nível. Ela é uma impressora que traz um nível de qualidade, um nível de facilidade, de simplicidade no uso que chega a me dar até medo. Tá? Ontem eu estava comentando com a Ana e falando para ela assim, eu tô com muito medo de ficar mal acostumado. Porque assim, você pega um filamento, coloca um filamento ali dentro, lógico, você trabalha com filamento de boa qualidade, mas você colocou o filamento ali dentro, encosta o filamento ali na entrada do AMS ali da parte de entrada de filamento, ela puxa, já calibra, já prepara, quando você manda a impressão, ela puxa o filamento até a cabeça de extrusão sozinho, terminou de imprimir, ela já corta, já puxa o que sobrou para cima, ou seja, você pode desligar a impressora e se você precisar trocar o filamento depois, você não precisa ligar, esquentar bico, não, é só você abrir o AMS, destravar ali a parte da entrada e remover o filamento. Então assim, realmente um outro patamar de impressora, é um outro nível de impressora. Claro que o custo também é proporcional a ela, ok? Ela não é uma impressora barata e ela é uma impressora direcionada para um público específico, tá? Então, a qualidade dela... Mas assim, ó, já vou fazer um parênteses aqui. Essa impressora ela é usada em farms, tá? Então, além de toda essa questão de qualidade, tecnologia, tudo isso, ela é uma impressora de longa durabilidade. Então ela agrega basicamente todos os valores, as características aí realmente de um produto premium. Tem gente com farms aí com 20, 30, 40, 50 impressoras dessa produzindo 24 horas aí. Então realmente é outro nível de equipamento, sim, e o preço acompanha ela. Tá? Infelizmente essa questão não tem como escapar. Muita tecnologia aqui dentro, não tem como você escapar. Você bota muita tecnologia, bota muitos testes. Lembra que eu falei no começo do vídeo? Foram 3 anos de projeto, de teste, de validação, mais de 700 versões do protótipo dela até eles chegarem nesse modelo aqui, que eles lançaram há 2 anos atrás e ela ainda tá aí como sendo o grande objetivo de todas as marcas de impressoras conseguir alcançar o que essa impressora faz. Mas eu vou falar uma coisa para você. Se você sonha em ter uma Bambu, tá? Se você olha para ela como aquele sonho de consumo, talvez esse seja o momento para você adquirir uma. A gente ainda tá dentro do mês de aniversário da Bambu. Então, se você quiser adquirir uma Bambu, os preços dela agora, tá? Não só da X1 Carbon, mas da A1 Mini, da A1, da P1P, da X1 Carbon e inclusive da X1E, que é a que vem depois da X1 Carbon, que é a top das tops, com aquecimento de câmara e tudo mais. Esse é o momento talvez de você adquirir uma porque tá com descontão, tá? E você consegue esse desconto de mês de aniversário lá na 3D Curitiba usando o cupom INVENTOR. Tá? Então, vai lá na 3dcuritiba.com.br, veja os modelos disponíveis das impressoras da Bambu que tem lá, inclusive da A1, por exemplo, que está super acessível e que está com um valor bem mais baixo e utiliza a mesma tecnologia e qualidade investida na X1 Carbon, tá? Só que ela é uma impressora aberta, mas você consegue ter ela com preço muito mais acessível e também com o AMS. Tá? É o AMS Lite, que é o AMS para a série A1 e A1 Mini, mas ele também funciona da mesma forma, com o mesmo mecanismo, com a mesma automação. Então, se você quer comprar sua Bambu, vai lá no 3dcuritiba.com.br, usa o cupom INVENTOR,
tá? E experimente e veja como é que é você ficar mal acostumado com uma impressora como essa, beleza? A minha produção aqui tá dando risada, mas ela tá rindo porque é verdade, tá? Mas vamos lá. Galera, eu vou ficando por aqui, acho que esse vídeo ficou bem longo, mas é que eu queria realmente trazer várias características dela e trazer as minhas primeiras impressões aí a respeito dela. Mas vai ter mais um vídeo dela onde é que eu vou mais a fundo aí com detalhes e testes e tudo mais para poder trazer para você muito mais informação. Lembre-se que a promoção de aniversário da Bambu vai só até o dia 5 de julho, beleza? Combinado? Então tá. Muito obrigado por assistir até aqui, se inscreve para ver o próximo vídeo a respeito da X1 Carbon e vamos continuar inventando.